Queria que vocês abrissem lá em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. O tema já está aí, né? Somos a próxima geração. E vamos ler só esse pequeno versículo. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vou ler de novo, hein? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Pode sentar. Glória a Deus que nós estamos no melhor lugar para a gente estar, né? Esse louvor mexeu muito comigo, creio que mexeu com todos nós, né? Da gente voltar a ter esse prazer na casa de Deus, ter o prazer de poder aqui louvar, encontrar com os irmãos, ouvir uma palavra de Deus. E em nome de Jesus, Deus vai falar conosco poderosamente hoje. Abra o coração mesmo para o que Deus quer falar. Fica ligado. Você está aqui para isso, né? Eu acredito, pelo menos. Você está aqui para receber uma palavra de Deus. Não tem nada a ver comigo, com quem está aqui, mas tem a ver com você que está com o coração, com a mente ligada nisso. Aí sim você vai receber algo de Deus, com certeza. Então fica ligado, não deixa nada roubar a sua atenção, não. A gente é a próxima geração, né? Isso me lembrou muito o que muitas pessoas falam, né? Às vezes quando vai orar pelas crianças aqui. E a Angélica sempre falava: as crianças não são a igreja de amanhã, são a igreja de hoje. Mas a verdade é que a gente, como jovem, desde adolescente até hoje jovem, a gente ouve muito falar, né? Nós somos a igreja do amanhã. Lógico que nós somos a igreja de hoje, nós estamos aqui. Mas amanhã, realmente, de nós aqui vai sair pastores, evangelistas, missionários. Tem que sair de nós. Então, nós somos sim a próxima geração que Deus está levantando. Já é para nós estar fazendo muita coisa, lógico. Mas a gente é a próxima geração que Deus conta para fazer a obra dele. Mas e aí? Nós, como a próxima geração, a gente é responsável por muita coisa. Mas você ainda tem aquilo no coração assim... Tem ainda as palavras que Deus lançou para você, talvez quando você era adolescente, ou quando você era criança, sei lá. Deus lançou uma palavra para você. Você ainda guarda isso? Você tem sido responsável pelo que Deus quer contar com você? Porque isso, Deus me incomodou muito sobre isso, porque muitas palavras são lançadas para nós. Profecias, muitas palavras de um futuro para nós, né? São lançadas e a gente tem que ter essa responsabilidade de buscar a Deus, de continuar nesse caminho, de continuar queimando por Deus, deixa queimar. E para que Deus conte conosco, para que Deus possa nos usar nessa próxima geração aí. E eu trouxe o texto de Josué porque é muito maravilhoso como que isso parece com a gente, assim. Porque Josué, ele entra na terra prometida ali, fica na porta, né, vamos dizer assim, da terra prometida, ele, todo aquele povo, e era uma nova geração, toda aquela geração que estava com Moisés, nas pragas, no Mar Vermelho, sendo aberto, todos aqueles milagres, aquela doideira, eles morreram tudo no deserto, e agora era uma nova geração para conquistar aquela terra toda. Então, lá no Egito, Deus profetizou para aqueles escravos, né? Vocês vão sair daqui e eu vou te dar uma nova terra que eu prometi para vocês. Então, palavra lançada. O que Deus lançou sobre você? Sobre o povo do Egito foi isso. Eu tenho uma terra para vocês, liberdade, vocês vão sair da escravidão e vai conquistar aquela terra. Talvez Deus falou para você lá quando você era criança, ou talvez ano passado, mês passado, sei lá. Deus falou com você: ó, eu tenho para você conquistar almas. Eu tenho para você ser um pastor, eu tenho para você ser um líder de louvor, ser tocador na casa de Deus. Não sei o que Deus falou com você. Para aquele povo foi isso. E agora era o momento deles chegarem ali e conquistar aquela terra. Eu queria ler Deuteronômio 2,14. Se puder colocar aí ajuda, né? Para não abrir. Deuteronômio 2, versículo 14. Passaram-se 38 anos. Ih, tá dando umas falhadas aqui. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia
até quando atravessamos o vale de Zered, até que pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Então, por um pecado, pelas inúmeras murmurações daquele povo, eles todos pereceram no deserto. Só para reforçar o que eu acabei de falar, né? E então era uma nova geração que finalmente chegou na terra prometida para conquistar a bênção. E o que eu queria trazer é que essa história traz muitas semelhanças para a nossa geração, porque também veio uma geração antes de nós e está aqui nós agora. E eu queria falar um pouco sobre a geração dos nossos pais e da nossa geração. A geração dos nossos pais, claro que talvez tenha pessoas mais velhas aqui, mas enfim, falando aqui mais por geral aqui, média de idade aqui. Mas a geração dos nossos pais, chamada de geração X, né? Normalmente nascidos entre 1965 até 1981. E essa geração, ela nasceu ali durante a reconstrução da Europa, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, estava sendo tudo reconstruído, aquela coisa, aquela crise, e a vida deles não foi fácil. A gente ouve na história dos nossos pais, teve uma vida difícil, às vezes saiu da pobreza ou saiu da roça, e enfim, lutou muito. E uma característica forte é são pessoas trabalhadoras que sempre prezam por trabalho e produzir bastante, dedicar ao trabalho, mas também tem alguns problemas na geração, né? Não que seu pai e sua mãe seja assim, mas na geração deles é muito identificado individualismo, ambição e também dependência do trabalho. É aquelas pessoas que vivem para viver. Vivem para viver não, vivem para trabalhar. E esses são os valores dessa geração. É trabalho, muitas vezes individualismo, pessoa que pensa muito nesse lado do dinheiro, quero batalhar para sair desse lugar e ir lá para cima e tal. E mais do que isso, eu queria trazer o lado espiritual dessa geração, é que são pessoas que viveram grandes experiências com Deus. Igrejas foram implantadas, Viçosa, né? Tem lá a história do reverendo Elben, do pastor Rubens, pastor Getúlio. Esses caras se enfrentaram luta de verdade, pessoas perseguindo, pedrada na igreja, e gente que sofreu mesmo, batalhou pelo evangelho, e hoje nós estamos aqui, cheio de igreja aqui por essa Viçosa, cheio de igreja pelo Brasil, porque essa geração anterior batalhou demais. Então, não só de trabalho, esse lado espiritual, assim, a gente ouve tantos milagres, né? Nossos pais ou nossos pastores, o pastor Marcos mesmo conta cada coisa, subia esses morros, gente armado, tudo, e ele ia lá, evangelizava. E quantos milagres a gente ouve de gente sendo curado, de casas, famílias sendo transformadas. É uma geração que tem muita história para contar. E a nossa geração é dividida em duas, né? Mais ou menos aqui, nossa idade. A geração Y, quem é nascido aí entre 82 e 94? Aí, tem algumas pessoas com vergonha de levantar a mão. Essa geração Y, e a tecnologia faz parte do seu dia a dia. O on e o off tá totalmente integrados. E a crise econômica exigiu deles uma maior preparação para conseguir um emprego, uma vez que a concorrência cresceu. No entanto, essa geração que é chamada de... Geração Millennials é a próxima. Mas enfim, é uma geração que também batalhou, mas também tem algumas características ruins. De modo geral, a gente às vezes vê uma geração que às vezes tem um rótulo de ser preguiçosa, narcisista, mimada. E em 2014 a revista Time classificou essa geração como a do eu. Então de modo geral, né, gente? Essa geração muitas vezes olha muito para si, para suas conquistas pessoais, e é isso. Também bem individualista, né? E a geração Z, que é os mais novos, eu nasci entre 95 e 2010. Quem está aí no meio?
Algumas características eu vejo assim, da geração Y, algumas pessoas da Z tem, né? Mas enfim. Já é um grupo de pessoas marcado pela internet. Ainda tem mais dificuldade para arrumar trabalho, mas se preocupa menos com as suas relações interpessoais, valorizando mais a internet, nas causas sociais, na internet, aquela galera do Twitter que cancela todo mundo, não sei o quê. E são muito imediatistas. Consequência desse mundo digital, são multitarefa, mas também o seu tempo de atenção é muito breve. Então tá aqui o pregador pregando, passar uns 20 minutos já tem gente que já está no celular. Meu Deus, será que alguém mandou uma mensagem? Não consegue focar nem meia hora nas coisas. E, enfim, são coisas gerais, né, que os pesquisadores aí identificam nessas gerações, mas também a gente vê essa separação, não sei quantos percebem claramente essa separação de geração, pelo menos dessa aí dos nossos pais para nós aqui, tanto jovem, adolescente. É difícil às vezes, pelo menos para mim, identificar assim, essa separação de Y e Z, mas assim, nós aqui, Y e Z, para a geração dos nossos pais, tem uma boa diferença. E assim, não sei vocês, mas eu sinto que a nossa geração carece muito de experiências com Deus, de viver os milagres, de nós mesmos, viver os nossos milagres, contar nossas histórias. Às vezes a gente fica agarrado com as histórias dos nossos pais, dos nossos antepassados, mas muitas vezes não desenvolvemos a nossa própria história com Deus. Por quê? Muita distração, né? Tudo que foi falado aqui mais ou menos, internet, preocupação com eu mesmo, comigo mesmo, preocupação com as minhas coisas, com o meu trabalho, com o meu futuro, enfim, pouco tempo com Deus, muito tempo gasto com coisas inúteis, né? E por isso eu acredito que a gente não está vivendo tudo que a gente poderia viver. Então a gente fica com essa pergunta: o que a gente tem conquistado? Nós que somos a próxima geração aí, o que nós temos conquistado? O que nós temos vivido? O que o reino de Deus está crescendo através de nós? E tem muita coisa a ser feita, muito terreno para conquistar. Assim como Josué chegou ali com aquela nova geração e viu uma terra inteira para conquistar, nós estamos no mesmo lugar. Às vezes dá a impressão que não, olha aí Viçosa, cheio de igreja. Agora é a gente desfrutar disso tudo que nossos pais fizeram, né? Vamos curtir aqui, desfrutar e pronto. Não, existe uma guerra, uma batalha para nós, para essa geração. Assim como aquela geração que estava com Josué ali tinha que conquistar uma terra inteira. Não era moleza, não é tipo assim, nossa, ainda bem que nós não somos escravos mais. Nossos pais saíram do Egito, enfrentou o faraó, aquela doideira toda. E nós não temos que fazer nada. O que? Tinha que simplesmente eliminar todo o povo daquela terra ali. E é isso que nós vamos ler lá em Josué, capítulo 3, versículo 7. Esse texto, ele, continuando, né, o nosso texto base, ele fala de um milagre maravilhoso que essa geração experimentou. Que Deus queria que eles experimentassem, que eles não ficassem só na história dos pais. Ele tinha coisa para aquela geração. E olha que maravilhoso que aconteceu com essa geração. Versículo 7, né? Capítulo... Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, assim como estive com Moisés. Versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, no mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do rio Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca.
Olha que coisa doida. Aquele povo, como eu falei, né, os pais deles tinham atravessado o Mar Vermelho e enfrentado 1000 coisas lá. Quando eles chegaram ali numa margem do Rio Jordão, a outra margem já era a terra que eles tinham para conquistar. Deus quis fazer assim como parecido, né, como ele fez com Moisés, e abriu as águas do Rio Jordão. Esse é um milagre que quase você não ouve falar, né? Muita gente talvez nem conheça. Mas aquela geração, aquela nova geração experimentou algo muito parecido, um milagre maravilhoso, um rio gigantesco. Pensa no Rio Amazonas, você vê a margem lá do outro lado. Ele abriu também para aquele povo passar. E Deus não fez isso à toa. Ele falou, né, no versículo 7, que ele queria mostrar para o povo que assim como ele estava com Moisés, ele estava com Josué. Então assim como Deus estava lá com o pastor Rubens, com o reverendo Elben, com nossos pais, ele está com a gente também. E ele quer que a gente viva muito mais ainda do que nossos pais viveram, muito mais do que essa geração anterior viveu. João 14:12 fala: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará ainda coisas maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Jesus falou isso, deixou essa palavra para nós, que mais do que Jesus fez, mais milagres que Jesus fez, a gente poderia fazer, a gente faria. E a gente tem que começar a pegar essas palavras e cravar no nosso coração. Como eu perguntei lá no início, como que está as palavras que Deus lançou sobre você? Essa é uma palavra que Jesus lançou para nós, que nós faríamos obras muito maiores. Não fica dependendo só de alguém que chegou e falou algo de Deus para você. A palavra de Deus diz para nós que a gente vai fazer obras maiores que Jesus fez. E a gente ainda tem isso queimando no nosso coração? Eu quero viver essas obras maiores, eu quero viver mais do que meus pais, que a geração anterior viveu. Será que isso queima ainda no nosso coração? Ou se a gente desistiu, está mais preocupado com isso, né, que é marcante da nossa geração, comigo mesmo, com as minhas coisas, com a internet, com a rede social. Que a gente não seja definido pelo que dizem os psicólogos, as pesquisas dizem, mas o que a palavra diz sobre nós. E o que está impedindo a gente de viver o que Deus profetizou, Deus declarou sobre nós? Separei aqui 3 coisas. Primeira coisa, tem gente que nem sabe o que Deus tem para ela. Então eu estou falando aqui, lembra das palavras que Jesus falou sobre você, que lançou sobre você? Tem gente que fala, quê? Não lembro de nenhuma, não tem nada na minha cabeça. Então essa é uma coisa que impede o que Deus faça, o que Ele tem para fazer através de você. Se você nem sabe o que Deus tem para você, se você nem sabe qual que é o seu chamado, qual que é o seu chamado? Pergunta para você pensar aí. Se você ficou assim, sei lá, então isso pode te impedir de viver o que Deus tem para você. Você vai ser alguém dessa geração que não vai impactar nada. Mas tem uma saída, lógico, né? E a saída pergunta também. Você está parando para ouvir Deus? Você está parando para ler a Bíblia? Porque eu acabei de ler um versículo aqui que é uma palavra de Deus para você. Jesus falou, você vai fazer obras maiores que Ele fez. O que Ele fez? Milagres, curas, salvou pessoas, e Ele quer que a gente faça obras maiores que Ele fez. Então, mas e aí, você está parando para ler a Bíblia, para ouvir Deus, para conversar com Deus? Então não tem como a gente impactar essa geração, a gente viver essas obras que Deus tem conosco, viver o que Deus tem para nós, se a gente nem souber o que Deus tem para nós. É óbvio, né? Então é necessário parar, tirar tempo com Deus. O tempo que a gente gasta em rede social, em outra coisa nada a ver, a gente precisa de ter, assim, intencionalidade nisso. Esse tempo aqui que eu estou gastando com nada, eu vou tirar 1 hora para ler a Bíblia, para falar com Deus, para fazer uma meditação na palavra. E aí você vai ouvir Deus, porque Deus quer falar para você o que Deus tem para você. Porque olha só, Ele falou isso com Josué. Eu vou fazer esse rio abrir, porque eu quero que o povo veja que eu estou com você, assim como eu estive com Moisés. Ele falou isso com Josué porque ele tinha intimidade com Deus, e por isso Deus queria que ele vivesse coisas grandes assim como Moisés viveu. Então, para mim viver coisas grandes assim como meus pais viveram, eu preciso parar e estar com Deus. E com certeza, Deus vai fazer eu viver essas coisas. Você também viver essas coisas. Josué 1, versículo 5, fala sobre isso. Ninguém conseguirá resistir a você. Deus falando com Josué.
todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus deu a letra para Josué, isso aqui que eu estou falando. Para a gente viver bem-sucedido, né, como Deus está falando com Josué. Para que os caminhos sejam perfeitos, para que a gente alcance e viva o que Deus tem para a nossa geração, é necessário o quê? Meditar na palavra de Deus dia e noite, cumprir ela fielmente. Não tem como, é aquele primeiro versículo que a gente leu. Santifiquem, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Foi uma palavra dita logo antes de abrir o Rio Jordão. Antes de abrir o Rio Jordão, antes de Deus fazer essa maravilha, Ele pediu para o povo santificar. E é necessário a gente santificar. Se voltar para a palavra, ler a palavra e cumpri-la. Não adianta só ler, né? A gente fala muito com os adolescentes lá na célula. Quase toda a célula a gente fala isso. A gente acabou de deixar uma palavra, tem que viver isso. Pensa nisso durante a semana, faz alguma coisa durante a semana, porque não adianta só ler a palavra, tem que ler, meditar, pensar. O que eu acabei de ler aqui? O negócio é para a palavra entrar no seu coração e você ter a vida transformada. Por que muita gente está na igreja, não vive nada que Deus tem para ela, não tem a vida transformada, parece que nada muda, está tudo a mesma coisa? Porque a pessoa não vive de acordo com a palavra. A palavra entra no ouvido e sai no outro. Desse jeito, não adianta nada mesmo. A nossa vida não vai ser transformada e a gente não vai viver o que Deus tem para nós. Outro problema que nos afasta de viver o chamado de Deus: frieza espiritual. E a nossa geração tem passado muita frieza espiritual. Não sei quem concorda aí, mas a gente vê assim, pessoas muito racionais, pouco espirituais. Então a gente às vezes preocupa, sei lá, até na igreja preocupa com, será que o som tá legal? Será que a palavra tá boa? E vai pensando essas coisas assim, humanas, né? E pouca espiritualidade, o que eu falei no início. Senta aí ligadinho, porque Deus vai falar com você. É você não ignorar que eu falo errado, que eu falo esquisito, sei lá o que você está pensando. Mas você ignorar qualquer coisa dessa para falar, eu quero receber o que Deus tem para mim hoje. Isso é alguém que é espiritual. Ser menos racional, vir num culto aqui só para ver se a música é boa, se as luzes estão legal, se a palavra está bem falada. Olha que bacana, tudo bacana, vou embora agora. Isso também não tem como você viver nada que Deus tem para você. Se você está frio desse jeito, se você não consegue, igual o Camilo também estava ministrando aqui, se a gente não consegue se lançar aqui e passar horas com Deus, esquecer lá de fora, esquecer da hora, esquecer das redes sociais, esquecer de tudo, para passar um tempinho com Deus. Às vezes a gente passa tão pouco tempo com Deus, e esse pouco tempo não tem qualidade nenhuma, porque a gente está pensando um monte de coisa, a gente está pensando só na racionalidade e não consegue ligar nossa alma, nosso coração em Deus. A gente fica sendo aquela terra ruim, a semente é lançada e quando você sair aí fora, o diabo vai roubar, vai lançar uma seta, você vai esquecer tudo, ou então vai vir outras preocupações e tal, e a palavra não vai frutificar. Então, larga a frieza espiritual. E é preciso santificar, né? Porque também a nossa geração tem se caracterizado por pouca santidade também. Pessoa que vem na igreja, tudo, mas não tem a vida transformada. Continua falando palavrão, continua transando com a namorada, continua fazendo tudo de errado, não muda de vida e não tem como viver o que Deus tem para você se você não muda de vida, se você não vive a santidade. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Sem santidade, a gente não tem contato com Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É simples, gente. Para que Deus pede a gente para ser santo? Porque Ele é carrasco? Lógico que não, é porque Ele quer ter relacionamento conosco. Josué teve tantas experiências, leiam o livro de Josué, bom demais. Coisas assim, miraculosas, coisas maravilhosas, sobrenaturais, maravilhas Deus fez na vida de Josué, mas ele ouvia Deus. Olha o tanto de palavra que tem aqui de Deus falando com Josué. Imagina viver isso. Não, a gente pode viver isso. É só a gente parar e ouvir Deus, que Deus quer falar conosco.
Deus quer se relacionar conosco, mas Deus não se relaciona com pecado. Luz e trevas não combinam. A gente não vai ouvir a voz de Deus se a gente não anda em santidade. É isso. A santidade não é para a gente ser o bonzão, para mim falar como que eu sou bom. Não, porque a gente vai falhar, a gente vai pecar, e só a graça de Deus, né? Mas a gente tem que se santificar. Cada dia melhorando mais, cada dia largando mais os pecados, cada dia se aproximando mais de Jesus. E assim a gente vai experimentar o sobrenatural, porque a gente vai ter ligação com Deus. Eu não tenho poder de fazer um aleijado andar, eu não tenho poder de fazer um cego enxergar, é só Deus. Eu não tenho poder de salvar ninguém, nenhum de nós podemos salvar ninguém. A gente pode pregar para todo mundo lá fora, sem Deus não vai mudar a vida de ninguém. Mas, então assim, não tem como fazer nada, não tem como impactar a nossa geração, não tem como cumprir a palavra de Deus sem santidade, sem estar com o coração queimando por Deus, sem ter intimidade com Deus. Então a frieza espiritual atrapalha demais nossa geração de experimentar as coisas de Deus. A gente também fica olhando muito para a geração dos nossos pais, olha quanta coisa que eles viveram, e por que a gente não vive? Às vezes é frieza espiritual, falta de espiritualidade mesmo, de santidade. Tiago 1,6 fala: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então isso chama a gente para ser espiritual de novo. Se a gente é duvidoso, se a gente não tem fé de verdade, uma fé que não duvida, uma fé que sabe, eu sei que Deus vive, o que Marcos pregou aqui, né, sábado, Jesus está vivo, então eu não duvido de nada, eu creio que Deus pode fazer. Isso é ser alguém espiritual, é saber que eu sou ruim, que eu não posso fazer nada, tenho poder de fazer nada, eu não vou impactar minha geração por mim mesmo, mas eu tenho fé que Jesus vai fazer através de mim. Eu tenho fé que Jesus vai fazer através desse ponte jovem aqui, de cada um de nós. Precisa a gente ser espiritual. Isso é muito duro. Não pense o homem que duvida, né? Não pense esse homem que receberá coisa alguma do Senhor. Deus não tem compromisso nenhum com quem não é espiritual, com quem é como essa onda agitada pelo vento. Às vezes vem na igreja, tá legal, não sei o quê. Aí passa um tempinho, já está lá longe, está lá no Nicoloco, está lá, sei lá, sabe, essa pessoa agitada de um lado para o outro, você vê ela na igreja amanhã, está fazendo coisa tudo errada. O que Deus está falando aqui, né, Yura? Esse homem que duvida, que é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, não receberá coisa alguma do Senhor. Então a gente não vai viver o que Deus tem para nós se a gente for duvidoso, se a gente for muito racional, se a gente também viver em pecado. E a terceira coisa que impede a gente de viver é o medo de viver o chamado de Deus. Às vezes Deus chamou para pregar, você fica morrendo de medo. Não consigo falar, não consigo. É igual Moisés, né, quando foi chamado, teve medo. Não consigo falar, eu tenho a fala pesada. Não, chama outro, você errou, Deus. Se Deus te chamou, Ele não errou, não. Ele, mesmo que você ache que você é incapaz, Deus vai te capacitar. Então, se a gente tem chamado de Deus, a gente não pode temer viver o nosso chamado. Josué 1,6, olha o que Deus fala para quem está com medo aí. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E no começo Deus fala com ele que ele vai conquistar, porque Deus jurou, Deus prometeu sob juramento que daria aquela terra. Então seja forte, eu prometi que essa terra vai ser sua. Então não tenha medo. Então, quando Deus fala algo para nós, algo sobre nós, a gente não pode ter medo. Por quê? Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir e ponto. Eu tinha muita palavra sobre mim quando eu era criança. Muitas pessoas falavam que eu ia pregar, não sei o quê. E eu era muito tímido, muito. Eu tremia na hora de apresentar trabalho.
Eu tinha muita vergonha, eu tinha vergonha de conversar. Às vezes um grupinho de 5 pessoas, assim, eu tinha vergonha de falar. Às vezes eu ficava ali ouvindo, rindo, né? Mas não falava nada de tão tímido que eu era. Chega a ser até bobo, né? E quando falava essas coisas pra mim, eu duvidava. Eu ficava assim, não, você tá doido. Eu acho que é porque eles falam isso pra todo mundo, né? Acho que, sei lá. Acho que eles falam isso pra todo mundo, deve estar falando pra mim também. Mas aí Deus continuava falando, usava outras pessoas e tal. E beleza, eu fui. Depois eu parei com isso, né? De ficar com essas coisas. Eu comecei a orar, né? Deus, tira de mim a timidez, tira de mim. Eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. Pra que eu vou querer viver o que Deus não tem pra mim? A gente vai ser pessoa infeliz, igual o Jonas, né? Não quis cumprir o chamado dele. Olha o que aconteceu. O barco quase afundou, quase morreu todo mundo. Foi engolido por um peixe. 3 dias depois foi vomitado. A vida dele foi tudo por água abaixo. E ele teve que voltar lá para cumprir o chamado dele. Então, a gente não pode de jeito nenhum duvidar, ter medo. Porque se Deus falou, mesmo se você acha que você é o menos capaz, igual Gideão, né, que falava que ele era o menos capaz, ele era o menor filho da menor tribo de Israel. E Deus chamou ele para conquistar as terras lá, para ser juiz. E se Deus chamou, mesmo que você acha que você é muito pequeno, talvez Deus te chamou até por isso. Talvez Ele conta assim com pessoas que têm essa humildade. Às vezes pessoa que fala, eu sei demais da conta. Aí Deus às vezes nem tem compromisso com essa pessoa, que não depende de Deus, né? Mas enfim, Deus tem um chamado para cada um de nós. A gente precisa acreditar nisso. Se você, como eu falei lá no início, eu acho que eu não tenho chamado nenhum. Não aceita isso não, gente. Deus tem um chamado para todo mundo aqui. Se você não sabe qual que é o seu chamado, não aceite isso. Busca Deus, Deus, qual que é o meu chamado? Começa a entrar em campanha aí. Ora mais, leia mais a Bíblia. Não aceite viver uma vida vazia, sem propósito. Para que a gente está aqui na terra se a gente não fizer coisas para Deus? Se a gente não impactar a nossa geração. Então o medo de viver o chamado impede muita gente. Muita gente não vence as timidez, não vence os medos mesmo que tem. E fica lá, encostado e não vive o que Deus tem para ela. Então fica firme. A gente tem uma história para escrever. A nossa geração tem uma história para escrever. Eu tenho certeza disso. O Point Jovem aqui tem uma história para escrever nessa cidade. A gente não chegou no limite. Deus não está esperando a gente ficar adulto e passar para lá e contar com a próxima geração. Tinha até uma música na Assembleia, não sei quem vai lembrar. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Mas geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo. E enfim, vai falando várias coisas. E é uma música muito legal de se cantar, assim, nós jovens, adolescentes. Não precisa cantar a música não, mas coisas assim para se falar. Deus, não levante outra geração. Não deixa passar a gente aqui para você fazer alguma coisa. Faça conosco, faça através de nós. É preciso a gente ter essa busca. Oh Deus, faça através de nós. Eu creio que o Senhor nos levantou. Não seja preciso levantar outras pessoas, porque Deus levanta. Quando a gente renuncia, rejeita o chamado de Deus para nós, Deus levanta outra pessoa, porque a obra dele vai ser feita. Mas que não seja preciso que levante outra pessoa. Quão infeliz a gente vai ser se a gente não cumprir o que Deus chamou para nós. E em Salmos 78, versículo 3, fala um pouco dessa história que a gente tem para escrever. Esse legado que a gente tem que deixar. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e a maravilha que Ele fez. Assim como nossos pais, assim como nossos antepassados, assim como quem antecedeu a gente, viveu uma vida santa, uma vida íntegra diante de Deus, batalhou, foi perseguido, manteve firme na palavra, que a gente também conte para a próxima geração, com o nosso testemunho ou com as nossas palavras mesmo, o que Deus tem feito com a gente, o que Deus tem feito através de nós, que a gente tenha esse compromisso com a palavra de Deus, para que essa próxima geração também seja influenciada por nós, para que as crianças, os adolescentes que estão chegando, possam olhar para a gente, ter a gente como referência, falar, eu quero ser igual aquele cara ali, eu quero ser igual aquela pessoa ali. Que a gente realmente deixe um legado para a geração seguinte. É algo muito sério. Lá na Europa,
lá teve avivamento, as igrejas gigantes que tinham lá, os maiores evangelistas aí, que a gente lê hoje em dia, passaram por lá, e foi passando a geração, e foi se perdendo alguma coisa. Algumas gerações ali não foram como os antepassados, e hoje a Europa está fria. Hoje essa geração que a gente vê lá é um lugar frio, igrejas vazias, muitas pessoas idosas, mas poucos jovens. Isso também está acontecendo nos Estados Unidos, e a gente vai deixar acontecer também em Viçosa, no Brasil. Isso pode acontecer. Se a gente for frio, a próxima geração vai estar morta. A gente tem uma grande responsabilidade. Eu queria que a gente pelo menos saísse daqui com esse senso de responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade sobre a próxima geração, um legado para deixar, um exemplo para deixar, enfim. E é isso. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. João 4,35. A gente precisa olhar lá para fora e ver que os campos estão brancos já, está pronto para a colheita. Tem obra para fazer, tem muito trabalho. Essa impressão que eu falei agora há pouco de, não, nossos pais, nossos antepassados realmente fizeram muito, mas hoje, aí, tem igreja em toda esquina da cidade. Acho que todo mundo já ouviu falar de Jesus, eu vou ficar de boa na minha aqui. Tem muito trabalho para fazer, tem muita gente precisando de Jesus, tem muito a ser feito. E na verdade, Lucas 10:2 fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então, não ache de forma alguma que já está bom, a igreja já tem equipe de tudo aí, não tem nada mais para fazer. Não precisa evangelizar, tem gente evangelizando já. É pouca gente, é pouca gente, infelizmente. Que você não fica aí dentro dessa estatística gigante aí, de pessoas que vêm na igreja, que são cristãs, beleza, mas que não fazem nada para Deus, que não dedicam sua vida para Deus. Às vezes só dedicam a vida profissional, estudo, não sei o que, tem que dedicar mesmo. Mas às vezes só dedica nisso, não tem dedicação nenhuma para o reino de Deus. Não fique nessa estatística que é grande, hein? Os trabalhadores, na verdade, são poucos. E o que a gente tem que orar aqui é orar todo dia para Deus mandar a gente para ajudar no point, ajudar nos evangelismos, ajudar gente para ser missionária. É pouca gente, infelizmente. Mas o que Deus te chamou, cumpra, faça, porque você vai ser um grande contribuidor aí nessa seara de Deus. E Deus está procurando quem diz sim ao chamado. Deus chama todo mundo, que eu falei aqui. Deus tem um chamado para todos nós, mas nem todo mundo diz sim. Isaías 6:8 fala, então ouvi a voz do Senhor clamando. Olha o que é isso. A voz do Senhor estava conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Isaías ouviu Deus clamando, quem que eu enviarei? E Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Que a gente possa também falar, eis-me aqui. Eu nem vou pedir para você repetir, porque tem que ser algo do seu coração. Você que tem que falar para Deus. Às vezes você fala aí agora no pensamento, se você quiser, se está tocado aí, se sentir tocar. Eis-me aqui, Deus. Porque Deus está clamando, quem que eu vou enviar? Eu creio nisso mesmo, que Deus está olhando aqui. Eu quero enviar esse povo aqui, eu quero usar esse povo aqui, esses jovens aqui. Essa geração aqui vai impactar essa cidade, vai impactar esse país. Quem que eu vou enviar? Responde ao chamado de Deus, porque Ele está procurando quem diz sim ao chamado. E não seja definido por outros. Eu dei uma pincelada nisso aqui, né? Saiba quem que você é, qual que é seu chamado. Então, por mais que eu falei, a gente vê mesmo, né? Essas características das gerações. Que uma é muito individualista, que a outra é preguiçosa, não sei o quê. Não aceite rótulo de nada. A gente precisa ter a nossa identidade dita pela Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? O José estava até falando, que fala com os filhos dele. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Que a gente tenha a nossa identidade bem estabelecida por Deus. Porque aí a gente vai viver o chamado dele. Porque eu vou saber, mesmo que igual eu falei, né, meu exemplo aqui, mesmo que eu sou tímido, mas se Deus falou que eu vou pregar um dia, amém. Eu creio nisso, então eu vou ser um pregador, amém.
receber o que Deus diz para mim. Não, as pessoas dizem que eu sou tímido. Eu sou tímido mesmo. Não consigo nem apresentar um trabalho aqui. Mas eu não vou aceitar isso. Deus falou que eu vou ser um pregador, então eu vou ser um pregador. Então, não ouço o que as pessoas dizem, ou o que talvez você mesmo diz. Não, eu sou assim mesmo, eu não tenho como não, eu não consigo me controlar, eu sou descontrolado. Então, sei lá, às vezes você é definido por um tanto de coisa. Mas pega o que a Bíblia diz que você é. 1 Pedro 2,9. Vou até esperar abrir, que esses versículos são importantes. 1 Pedro 2,9. Aí. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que a gente é, ó. Geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus. Eu não sou de ninguém, eu sou de Deus. E ele fala aqui um chamado para nós. Nós somos povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou, um chamado que Deus tem para você, contar a sua história. Como que Deus te tirou das trevas e te levou para a luz. Você ir lá fora e seu amigo, qualquer um que vier aí, conte seu testemunho. Como que Deus te tirou, de onde você estava, do buraco, do lamaçal, sei lá. Quem você era e quem você se tornou. Isso é um chamado de Deus para todos nós. Ele nos chamou para anunciar as grandezas dele, e que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra coisa, Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. Então ele nos chamou para reinar, para ser sacerdotes. O sacerdote ligava Deus ao povo. A gente hoje também tem esse chamado hoje a gente pode se ligar a Deus. Então é um chamado de Deus para nós também. Pegar a palavra de Deus e levar para as pessoas. E isso é um serviço. A gente foi chamado para servir a Deus Pai. Apocalipse 1:6 fala. A gente foi chamado para servir. Outro chamado aí para você. A gente tem chamados que a Bíblia nos diz. Vai ter chamado específico para a sua vida? Vai. Mas enquanto você não sabe, vai fazendo o que Deus chamou todo mundo aqui para fazer. Vai anunciando o que Deus fez na sua vida. Sirva a Ele na igreja. Faz qualquer coisa. Você não sabe tocar, não sabe pregar, não sabe cantar. Ajuda nas placas, ajuda a passar um slide, ajuda alguma coisa. Pergunta o pastor, pergunta o José, pode me perguntar também. O que tem para fazer aí? O que dá para mim ajudar? Ajuda, faz alguma coisa, porque a gente foi chamado para servir a Deus. Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Outra identidade que Deus dá para nós, filho. Nós somos filho dele. Na célula hoje a gente falou do filho pródigo. O filho pródigo não se enxergava como filho. Então, os dois. Tanto o que foi embora lá, que não rejeitou a paternidade, queria os bens, queria as coisas lá de fora, né? O outro também que ficou, não se via como filho. Ele se via como um servo. E o pai falou com ele: tudo que é meu é seu. Eu sou seu pai. É tudo seu. E a gente precisa de ter esse entendimento. Nós somos filhos de Deus. É isso. Eu não sou aquele escravo. Eu sirvo a Deus também. Mas eu sirvo sabendo que eu sou filho. Deus nos chama de filhos dele. E assim, como filho a gente tem tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem, a gente tem também. Porque a gente é filho dele. E outro propósito aqui para nós, que ele nos fez adotados como filho para o louvor da sua gloriosa graça. Nós fomos criados para adorar a Deus. Mas eu não sei cantar. Adora a Deus de alguma forma. A gente não adora só cantando. A gente diz palavras de adoração a Ele. Mas a gente não pode viver uma vida que não tem adoração nenhuma. Porque a gente não está cumprindo nosso propósito. Nós fomos criados para essas coisas, tudo que eu falei. E nós fomos criados também para adorar a Deus. Para louvar a Deus. Então, mas o momento de louvor é um momento ótimo, sim, de adoração.
Quando estiver aqui reunido na igreja louvando, liga seu coração a Deus. Não fica preocupado como é que está o som, como é que está seu irmão, quem está do seu lado. Preocupe em adorar a Deus. Ô momento bom eu poder aqui adorar a Deus com liberdade, no meio de um monte de gente aqui que também quer adorar a Deus. Valorize isso. Mas também adore a Deus na sua casa, no seu trabalho, andando pela rua. Adore a Deus, porque isso é um chamado de Deus para nós também.